Pouco antes dos meus 18 anos, aqui no campo de provas da Pirelli, eu tive a oportunidade de dirigir meu primeiro carro super esportivo, um Gallardo Spider amarelo. Pouco mais de 10 anos após, a história vai se repetir, mas de uma forma um pouco diferente. Ai, nunca achei que tivesse a oportunidade de dirigir outro carro de 4 milhões de reais amarelo. Esse ronco, meu Deus! Nunca vi um launch control tão agressivo! Meu Deus! Aventador S! Isso é sinônimo de agressividade! Brutalidade é visceral! Hoje, sem dúvidas, é um dos melhores dias da minha vida. Temos à disposição um Lamborghini Aventador S, única unidade no país e um dos últimos lançamentos da Lamborghini. O Aventador S é o facelift da Aventador, mas dessa vez não foi só estética. A Lamborghini mudou muita coisa e transformou o comportamento desse carro. O motor ainda é o mesmo, um V12 6.5, só que agora em vez de 700 são mais 40 cavalos, totalizando 740 cavalos a 8.400 giros, com 70,3 kg de torque em 5.500 giros. Tudo isso tracionado nas 4 rodas, e é aí que mora a grande diferença do Aventador S, que é o sistema 4-wheel steering, onde as 4 rodas esterçam, e isso faz um caminhão de diferença. Até 120, 130 km por hora, as rodas traseiras elas viram o oposto do que as rodas dianteiras estão virando. Passando dessa velocidade, as rodas traseiras elas acompanham o mesmo lado das rodas dianteiras. Até porque, se as rodas traseiras esterçassem pelo lado ao contrário, nessas velocidades, seria praticamente impossível você controlar uma curva, o carro a 220, 230 km por hora
com a traseira querendo ir para o outro lado. Elas esterçando juntas, você tem um comportamento muito mais neutro da carroceria. Ele cria como se fosse um alongamento dessa vez do entre-eixos em torno de 70 centímetros, o que causa ser um carro muito mais estável. E a forma que você entra na curva, ela é muito mais neutra, ela é muito mais direta, porque você não está fazendo a curva primeiro fazendo as rodas dianteiras esterçarem e apontarem para dentro da curva e depois o eixo traseiro acompanhando. Não, elas entram juntas. Isso faz o carro passar muito mais confiança. Por conta do sistema Follow Steering, a Pirelli teve que desenvolver um pneu especial para esse carro, porque a forma que a borracha é exigida agora com as rodas traseiras esterçando é completamente diferente. E é 355 atrás. Olha o tamanho da pata. E junto com isso vieram os novos amortecedores eletromagnéticos que distribuem a carga de pressão entre eles, dependendo da curva que você está, compensando a carroceria do carro, o que transformou o Aventador, dessa vez, num carro que faz curva. Outro ponto importantíssimo, a Lamborghini conseguiu pegar todos os sistemas eletrônicos do carro, desde a tração, controle, eletrônica de acelerador e juntar tudo em uma ECU. Ou seja, antes era tudo separado, cada módulo regia uma parte do carro. Agora o carro tem um cérebro que rege tudo ao mesmo tempo. E isso elevou muito a possibilidade dos engenheiros da Lamborghini de fazer uma tocada da Aventador muito mais tranquila e muito mais confiável do que a Aventador antiga tinha. O câmbio da Aventador S, assim como da Aventador convencional, é um ponto que levanta polêmica. Em pleno 2017, esse é um câmbio manual automatizado de embreagem simples. Então, como hoje todos os carros são dupla embreagem e esse é o único carro com esse tipo de câmbio, a maioria das pessoas acham que é um câmbio que não condiz com as capacidades que esse carro poderia alcançar se tivesse um dupla embreagem. Eu discordo. Embora sim, a gente está no modo esporte do carro e as trocas elas realmente sejam lentas. No modo Corsa, você tem trocas de marcha de 50 milissegundos e que realmente te passam emoção. Olha isso! Pode parecer até grosseiro esse carro ter esse câmbio, mas um dupla embreagem não combinaria com toda essa atmosfera que a Lamborghini cria de um carro totalmente feroz. Um câmbio de dupla embreagem que é muito mais tranquilo e mais eficiente não traria toda a emoção que esse carro merece ter. Falando dos modos de condução. Bom, na Aventador eram 3, o Strada, o Sport e o Corsa. E agora na Aventador S, um nome nada pretensioso, modo Ego, que é um modo onde você configura. Antes a gente não tinha possibilidade de configurar chassi, suspensão e motor independente. Era o que a Lamborghini já tinha programado. O modo Strada é um modo que não deveria nem existir nesse carro, porque o motor ele fica muito dormindo e as trocas de marcha são mais lentas ainda do que no Sport. A partir do Sport, aqui tem uma diferença muito bacana que eles fizeram em relação ao Aventador. Agora, no modo Sport, a tração joga até 90% para trás e 10% na frente. E no modo Corsa, ela trava em 80-20, porque aí ela foca em você fazer as curvas mais rápidos. Se você for para um circuito, o Corsa é o melhor modo, mas a Lamborghini pensou em deixar no Sport um modo mais divertido, digamos assim. A Lamborghini criou o modo Ego, porque não existe um massageador de ego mais coerente do que um Aventador. Uma diferença que eu juro que eu imaginei que a Lamborghini ia consertar nesse carro. No Sport, você tem as trocas de marchas lenta para cima, mas uma reduzida, que é um tesão. Olha, ouve. Olha como ela joga rápido o giro. A primeira. Uma sinfonia. E no Corsa, quando você coloca no modo mais agressivo, onde você tem as trocas de marcha para cima extremamente rápidas, veja só. São 50 milissegundos. Só que na reduzida,
ela é lenta. Ela não dá o mesmo tesão que você tem no esporte. E você não tem como configurar isso. Então o modo certo é troca de marcha para cima no Corsa e reduz no esporte. Lógico que se a gente tivesse os modos de condução para trocar no volante, seria mais fácil. Mas a gente tem que fazer um trabalhinho. Corsa, esporte. A Lamborghini, ela não tem muito compromisso com a vida, né? Os caras desenham um caça stealth pra rua, com as portas mais snob que já inventaram, com um lança-chamas lá atrás. E em tempos de downsizing, V8 biturbo Nutella, isso aqui é um V12 aspirado, raiz. V6 3.0 com motor elétrico híbrido. Aqui é 6.5, 2 km com litro, raiz. Dupla embreagem Nutella. Aqui é chute nas costas, brother, raiz. Isso aqui é a essência do que um carro super esportivo tem que te passar. Ele tem que fazer isso ser inesquecível, você tem que querer estar dentro dele o tempo todo. E cada troca de marcha, cada freio, cada aceleração que você dá, você tem que estar feliz. Enquanto Ferrari, McLaren, Porsche estão buscando os carros mais rápidos do mundo, híbridos, da Santíssima Trindade, a Lamborghini se diverte. São 4 milhões de reais. Hoje, se eu tivesse 3 milhões e 900 na conta e nada mais, eu ainda financiava 100 mil só para ter esse carro. Muita gente prefere a Huracan por ela ser menorzinha, dupla embreagem, um carro mais ágil, mas a Huracan é um carro completamente substituível por um R8 V10 Plus. Se vai torrar dinheiro, torra direito, torra no Aventador S. Parece um Tiranossauro Rex. Tem vida mais barata, mas não presta não. Frente a uma batalha da indústria de superesportivos pela eficiência energética dos motores elétricos, downsizing e sobrealimentação por turbos, chega a ser uma piada analisar um Lamborghini. Braço do maior grupo automotivo do mundo, acesso à tecnologia não falta. O que me leva a crer que, em uma posição geniosa e de forte personalidade, assim como o próprio design transpira, a Lamborghini se exila do mundo e de tendências e se concentra em entregar essencialmente o que um carro esportivo deve entregar. Desempenho na medida desnecessária, design que fará você repensar o sentido da vida e um ronco produzido pela morte de uma estrela que deixará suas novas amigas impressionadas apenas por uma noite, até que se irritem com a altura, vão embora e... valeu, Lambo, objetivo cumprido com sucesso. Não é perfeito em nada, não anda mais que tudo, mas essa é a Aventador S. E esse é provavelmente o fim do carro esportivo na essência.